2. Abordagem lacaniana das estabilizações psicóticas. Lacan, ao tratar das diferentes possibilidades de saída na psicose, localiza mais dois movimentos subjetivos, além do trabalho delirante já destacado por Freud. A passagem ao ato e à obra. Escrita. Apesar de essas soluções aparecerem em experiências singulares de sujeitos distintos e únicos, delas é possível extrair princípios universais que podem facilitar, caso a caso, a leitura e a condução clínica das soluções que encontramos em nossa prática no consultório e nas instituições. Sabemos, por outro lado, que muitas vezes esses caminhos traçados pelos psicóticos em suas saídas prescindem da presença de um analista ou de um dispositivo institucional de cuidados, além de envolverem diferentes mecanismos e trabalhos psíquicos. Sua análise, entretanto, pode servir de esteio para pensarmos seu tratamento. Foram três os momentos principais em que Lacan se dedicou ao tema. 1. Em sua tese de doutoramento, em 1932. 2. No seminário As Psicoses, de 1955 a 1956, e no texto daí decorrente, de uma questão preliminar a todo tratamento possível na psicose, escrito entre 1957 e 1958. 3. E, finalmente, no seminário Sintoma, pronunciado entre 1975 e 1976, em que discorre sobre Joyce. Na verdade, essa divisão é formal na medida em que, tal como com Freud, o avanço da teorização de Lacan se desdobrou ao longo de seu ensino a partir de circunvoluções em torno dos conceitos freudianos fundamentais da psicanálise, os quais ele enriquece. Ainda que formal, entretanto, essa divisão nos interessa, pois permite sistematizar algumas das soluções nas psicoses. Quanto ao terceiro aspecto, a obra, ela pode ser tomada, seja como escrita, conforme o estudo sobre Joyce nos ensina, seja como pintura, tal qual o caso de Van Gogh testemunha. Nas duas situações, o que se destaca é um trabalho do real sobre o real através da produção de uma obra inaugural, inédita. Abre, pois, um precedente para se pensar a criação artística como uma saída na psicose. A título de complementação, é importante lembrarmos que, além dessas três soluções observadas e discutidas por Lacan, também as sublimações criadoras, a identificação imaginária e a própria transferência podem funcionar como veículos que favorecem a estabilização na psicose. A identificação imaginária comparece menos como trabalho subjetivo e mais como fenômeno que pode favorecer uma forma precária de apaziguamento. A sublimação criadora, por seu turno, se aproxima da metáfora delirante, diferentemente dela, faz pacto, laço, sentido para o campo social, como no caso de Jean-Jacques Rousseau com sua obra filosófica. E, enfim, a transferência, que pode ganhar diferentes matizes, como vimos, favorece o vínculo do sujeito a uma pessoa ou a um serviço de atenção, abrindo a possibilidade da circulação social e do enlace simbólico. Em alguns casos, entretanto, é preciso trivializar esse vínculo, que, adensado, pode comprometer um tratamento. Acompanhar essas soluções nos permitirá a construção do percurso que alimenta a ideia de que, longe de ser um sujeito deficitário e precário, o psicótico inventa saídas e encontra soluções aos embaraços que sua posição particular na linguagem provoca. Estabilização psicótica e ato. Ao trabalhar o ato como solução na psicose em sua tese de doutoramento, Lacan o associa ao mecanismo de autopunição, característico do tipo de paranoia que estabelece. Apesar de ser considerada pelo psiquiatra e psicanalista Francis Prouber-Chery como a última grande obra nosológica da psiquiatria de nossos tempos, Lacan insiste que o caso apresentado em sua tese, o de Aimee, é apenas um protótipo que permite classificar outros quadros análogos em termos de fenômenos elementares, evolução e prognóstico. A paciente estudada, por motivação delirante, desfecha um golpe de faca contra uma famosa atriz parisiense que, ao se defender, tem dois tendões seccionados. A posição de Aimee em relação à certeza do ato permanece a mesma por 20 dias depois de presa, quando, então, cessa seu delírio.
Segundo Lacan, essa reação acontece somente após a Aimee ser abandonada e reprovada pelos seus e confundida com os delinquentes com os quais ficou confinada. Enfim, quando realiza em si mesma seu castigo. Com o ato, atinge, paradoxalmente, a si própria, sentindo alívio afetivo, choro, e a queda brusca do delírio. Pelo mesmo golpe que a torna culpada diante da lei, Aimee atinge a si mesma. E, quando ela o compreende, sente então a satisfação do desejo realizado. O delírio, tornado inútil, se desvanece. A natureza da cura demonstraria a natureza da doença. Nesse período, Lacan não havia ainda estabelecido as diferentes vertentes do ato, passagem ao ato, acting out e ato analítico, e ainda ingressava na psicanálise. Sabemos que, em Freud, essa distinção quanto ao estatuto do ato sequer é levantada. Para ele, que trata apenas do acting out na neurose, seu aparecimento é a marca da emergência do recalcado, manifestando-se, quando em análise, em relação à transferência e, mais especificamente, com a colocação em ato daquilo que o sujeito não recorda do que recalcou. Lacan vai estruturando ao longo de seu ensino coordenadas lógicas que permitem diferenciar o acting out da passagem ao ato. É possível expandir em 3 tempos o desenvolvimento ulterior proposto por Lacan para o tema 1. No texto A Direção da Cura e os Princípios de Seu Poder, de 1958, cujo traço central é a análise do acting out como relativa à intervenção do analista, a partir de um caso de neurose. 2. No seminário A Angústia, de 1962, em que, apoiado no caso freudiano de uma jovem homossexual, estabelece uma clínica diferencial entre acting out e passagem ao ato, articulando-os com a angústia e o objeto. 3. E, finalmente, quando estabelece a noção de ato analítico e a desenvolve em seu seminário 15, de 1967-68. No seminário sobre a angústia, Lacan concebe a dimensão do agir, independentemente da estrutura clínica, em 2 grandes vias, a do significante, ou do outro, concernente ao acting out, e a do objeto, referida à passagem ao ato. Esta última, a que interessa nossa investigação diretamente, consistiria em separar a vida de sua tradução, de sua transposição no outro, momento em que não se faz possível nenhuma mediação, mas que traz um caráter resolutivo. Apesar de haver uma causa posta em jogo, ela não pode ser interpretada, pois não se inscreve no campo do simbólico. Sua causa conjuga-se com o objeto, que é inassimilável pelo significante concerne ao gozo. Diz respeito ao ponto que Lacan situa como sendo a causa e o efeito da cadeia de significantes, aquilo que provoca seu deslize na busca de sentido e dela cai pela impossibilidade de tudo se reduzir ao campo semântico. E ele denominou esse ponto de causa de objeto, A. O sujeito sai de cena no momento da passagem ao ato. No acting out, ao contrário, o sujeito endereça seu ato na expectativa de uma resposta do outro. Na psicose, em especial, não se dá a extração do objeto e, por conseguinte, a castração não opera seus efeitos de organização simbólica. Além disso, não se constitui a tela da fantasia projetivamente a partir do ponto de ausência do simbólico. Esse ponto foge à perspectiva da linguagem e, na neurose, seria ocupado pela significação do falo, o significante da ausência, como testemunha da inscrição da castração. No lugar dessa tela protetora da neurose, encontramos na psicose o sujeito diante do real da castração sem mediações. A cena montada na fantasia, como proteção ao mal-estar da falta de sentido da existência, não pode ser referida ao psicótico, posto que ela diz respeito à resposta ao horror decorrente do objeto que cai como impossível de significar no complexo de castração, o objeto, A. Tela que enquadra a realidade, desdobrando-se na relação simbólica com o significante, véu sobre o qual pinta-se a ausência. Para Lacan, essa cortina assume seu valor e sua consistência justamente por ser aquilo sobre o que se projeta e se imagina a ausência. É daí que o falo adquire seu valor simbólico. É o nome do pai que limita e esvazia o gozo do outro, separando o gozo do corpo e fundando o sujeito capaz de desejar.
O psicótico, que for incluir o nome do pai, terá sempre o outro presentificado, invadindo suas relações, como atestam as alucinações. Sabemos que a castração implica o recorte de gozo que, localizado, separa o sujeito do campo do outro. Por conta da não extração do objeto A na psicose, o gozo, não articulado e contido pela linguagem, retorna como real em excesso. Assim, o psicótico permanece identificado à posição de gozo do outro, oferecendo-se ele próprio como objeto no lugar da falta que não se inscreveu pela castração. Podemos supor que é desse objeto, duplicado na relação imaginária com o outro estando ali como que em excesso, que o sujeito tenta se desvencilhar na passagem ao ato na psicose. É como se realizasse pelo ato o efeito de separação que o simbólico operaria pela linguagem, qual seja, o efeito de negativização e individualização do ser, de morte pela palavra. Podemos mesmo pensar que a mutilação real surge em proporção à falta de eficácia da castração. Quando o objeto não é chamado a complementar a falta fálica, quando é unicamente o duplo especular do sujeito, torna-se sinônimo de morte. Assim, a passagem ao ato na psicose pode ser interpretada como uma tentativa de realizar a castração simbólica pelo real. O psicótico tenta obter a extração desse objeto, desse ponto de gozo que o invade e submete. Ao mesmo tempo, trata-se de uma separação radical do outro. Extrair esse objeto, que é ele mesmo do campo do outro, representa para o sujeito uma possibilidade de libertação, e vem conjugada com a certeza de que só o próprio ato poderia lhe conferir. Solução que, longe de favorecer o laço social, desfaz suas possibilidades, posto o que, auto ou heteromutilador, o ato redunda em agressividade, violência e, algumas vezes, crime. Estratégia de estabilização, portanto, que não encorajamos na clínica com a psicose. Podemos, no máximo, aprender com o ato na psicose o que, de sua essência, pode nos auxiliar a pensar o campo das estabilizações, qual seja, que há um excesso a ser subtraído na economia psíquica do psicótico. Esse excesso que não caiu sob a forma de objeto a invade exige a construção de uma barreira, sua extração real ou simbólica ou, ao menos, sua localização. Fiquemos por enquanto com essas indicações clínicas antes de passarmos às outras formas de solução na psicose. Estabilização psicótica e metáfora delirante. Antes de terminar a formulação da noção de objeto A, no início dos anos 60, Lacan trabalhou o delírio como solução psicótica correlativa à operação da metáfora paterna e equivalente à suplência ao nome do pai fora incluído. A década anterior, período de sua formulação, é caracterizada pela primazia do simbólico e do poder do significante, sendo a estrutura da linguagem a base para sua formulação, ainda que já se evidencie o impossível de escrever como real em jogo em qualquer estrutura clínica. Para Lacan, quando de seu nascimento, a criança é confrontada com o desejo do outro, materno, que significa suas experiências primárias. Ao grito da necessidade responde o desejo desse outro nomeando a demanda para o enfant, esse ser carente, ao mesmo tempo, banhado de linguagem ainda sem uma articulação, sem leis. Na década de 70, Lacan denominou esse depósito de gozo, de onde se precipitam os significantes que serão posteriormente organizados segundo leis próprias da língua. O trabalho de simbolização primordial desse caos originário tem em Freud sua matriz. Em 1920, a partir do automatismo da repetição da brincadeira de seu neto que tentava apreender o movimento de presença-ausência de sua mãe, conhecido como Fortida, Freud localizou um ponto de perda simbólica irrecuperável. É em torno dele que o movimento pulsional ganha sua propulsão.
O sujeito repete atitudes, mesmo que elas o façam sofrer, para tentar apreender esse ponto, como o netinho de Freud que repetia a situação desprazerosa de perder recuperar a mãe na brincadeira de lançar e recolher um carretel de linha, que a representava. Essa presença-ausência materna aparece como dom e permite à criança simbolizar, a partir de seu desejo, a falta. Esta aparece na significação fálica, representação da ausência introduzida pela castração, como já falamos. Essa operação diz respeito à introdução de uma lei interditora fundamental que impede ao filho ser reintegrado à completude com a mãe e a mãe fazer do filho seu falo. Sendo ser de linguagem, dividido, também a mãe é submetida a essa lei, que transmite inconscientemente para o filho sob a forma da interdição paterna. Assim, o nome do pai elide o desejo da mãe, permitindo à criança nomear-se a partir do enigma que funda sobre seu ser. Quem sou eu no desejo do outro? A entrada do pai também diz respeito à abertura do desejo ao sujeito pelo consentimento com a experiência de satisfação com outros objetos, que não interditado. Assim o pai, ao mesmo tempo, proíbe dá, interdita e consente. Trata-se, como se vê, de uma operação metafórica ao nível significante que coloca esse nome em substituição ao lugar primeiramente simbolizado pela operação da ausência da mãe. O nome do pai reduplica-se no lugar do outro na medida em que constitui também a lei do significante. Vimos que, quando ao apelo do nome do pai corresponde a carência do próprio significante no campo do outro, ocorre a foraclusão. O significante do nome do pai é rejeitado simbolicamente e em seu lugar responde no outro um simples furo. Esse furo provoca outro que lhe é correspondente, no lugar da significação fálica, pois não há o efeito de substituição do que recobriria a falta instalada pelo desejo materno. Não há metáfora. Ora, é justamente aí que o objeto aparece de maneira diferenciada na psicose, exigindo trabalho. O sujeito advém, na psicose, no lugar do objeto para fazer sutura ao real, ele próprio, como forma de se sustentar na vida, de estruturar sua realidade psíquica. Na psicose, portanto, é o psicótico, com seu próprio corpo como aparato, que se localiza no lugar da abertura que seria obtida pela impossibilidade da linguagem de dar conta da realidade. Objeto. O psicótico não está fora da linguagem, mas se relaciona com ela de maneira particular, pois ela lhe é exterior. A saída, nessa elaboração lacaniana de 1957 e 1958, constituída a partir do caso paradigmático de Schreber, é a metáfora delirante, que se constrói numa tentativa de suplenciar a metáfora inoperante do nome do pai. Vejamos como ela se estrutura, a partir do caso Schreber. Daniel Paul Schreber foi um magistrado alemão. 1842-1911. Já em idade madura, aos 42 anos, apresenta um quadro de hipocondria. 9 anos depois, seu quadro se agrava e sintomas paranoides, alucinações e delírios surgem, evidenciando sua estrutura psicótica. Ele passa anos internado e perde a capacidade de gerir bens imóveis. Perde a capacidade civil, o que o leva a escrever um livro sobre si próprio intitulado Memórias de um Doente dos Nervos. Nesse livro, usado como argumento na ação judicial que impetra requerendo de volta seus direitos civis e sua alta, Schreber expõe sua vida psíquica. Descendente de família aristocrática, Schreber teve ancestrais que se destacaram na ciência e no direito. Sobremaneira seu pai, médico considerado um reformador na área da cultura física e da saúde, que exerceu influência duradoura e intensa no seu tempo ao criar um novo padrão de qualidade de vida. Há na Alemanha, até hoje, o Jardim de Schreber, Schrebergarten, que pode ser visitado como memória histórica do país. Aficionado pela educação física e moral, o Dr. Daniel Gottlieb Moritz Schreber, que aqui será denominado simplesmente Dr. Schreber, inventou formas sofisticadas de tortura a serem aplicadas na educação infantil, mal disfarçadas sob a apresentação de um sistema ortopédico de criação. Esse sistema deu origem a um novo campo de saber, a educação física e seus correlatos. Dr. Schreber pregava um rígido esquema de adestramento a ser utilizado pela família já nas crianças recém-nascidas.
e em diversas passagens de seus livros conta que se valeu desse esquema na educação dos próprios filhos. As situações promovidas por seu método eram extremamente traumáticas e invasoras, motivo pelo qual pode-se admitir que tiveram relevância no suicídio do filho mais velho e na constituição do outro como psicótico. Verifica-se que essas vivências adestradoras eram excluídas de qualquer representação psíquica, devido ao excesso de tensão pulsional que acarretavam, pois reapareceram posteriormente, nos delírios de Schreber, como imposições externas e atrozes, insuportáveis. Freud apresenta como cerne do conflito de Schreber sua relação com o pai. Havia uma ambiguidade, amor versus ódio, de afeto entre pai e filho. E também a personalidade despótica e autoritária do pai, o que trouxe reflexos na estruturação do filho. Formado em direito, é no momento em que este é convocado a ocupar o lugar de juiz-presidente da Corte Superior de Apelos que se desencadeia a sua psicose. Justamente quando é convocado a ocupar o lugar da lei máxima, simbolicamente o lugar de pai, que Schreber se desestabiliza. Estruturalmente, para ele é impossível ocupar esse lugar simbólico, pois ele não possui uma matriz em suas representações que o permita fazê-lo. O amor conflituado, infantil, que Schreber tinha pelo pai surge em sua construção delirante como o conflito com Deus. E isso não é por acaso. O desligamento dos objetos na psicose é acompanhado por um reforço de investimento das representações da palavra, ou representações verbais, dos mesmos, como já discutimos. Tendo o nome dos antecedentes, pai e avô, de Schreber o radical alemão Gott, que significa Deus, há um reinvestimento nessas representações através de sua atividade delirante. Se o pai, Dr. Schreber, é um dos objetos libidinais mais desinvestidos em seu delírio, sua representação verbal, em contrapartida, é superinvestida, numa tentativa de recuperação do objeto. Daí Deus associar-se ao pai em seu delírio. É Freud quem explica que o que dita a formação substituta na psicose não é a semelhança entre as coisas denotadas, mas a uniformidade das palavras empregadas para expressá-las. Também assevera a presença de fragmentos de lembranças de vivências do psicótico em seus delírios. O tema desses fragmentos permanece, muitas vezes, inalterado, mudando apenas sua localização no aparelho psíquico. Ou seja, através da projeção, o que foi vivido internamente retorna no delírio como se proviesse de fora, como ação imposta, sem sofrer mudanças. Os exemplos transcritos a seguir dos milagres sofridos pelo corpo de Schreber presentificam essa operação. Em seus livros sobre puericultura, Dr. Schreber recomendava que, por volta dos 3 meses de idade, deveria iniciar-se a higienização da pele pelo uso exclusivo de banhos frios para se obter um enrijecimento físico da criança já desde seus primeiros dias. Dizia que, embora fosse aconselhável administrar banhos quentes até a idade de 6 meses, se poderia passar ao banho completo morno e frio, que deveria ser dado pelo menos uma vez por dia, preparando-se antes o corpo com aplicações locais de água fria. Ora, referindo-se à sua infância, Schreber, filho, nos diz em seus delírios que milagres do calor e do frio foram e ainda eram dirigidos contra sua pessoa, sempre para impedir o sentimento natural de bem-estar físico.
Durante o milagre do frio, ainda segundo ele, o sangue seria expulso das extremidades causando uma sensação subjetiva de frio e, durante o milagre do calor, o sangue se dirigiria para seu rosto e sua cabeça. Como desde a juventude ele diz ter sido acostumado a suportar o calor e o frio, esses milagres não o incomodavam muito. São também recomendações do Dr. Schreber, o pai, o ato correto de se sentar e manter a postura. Em seus manuais, constava a orientação de que é preciso cuidar para que as crianças sentem sempre retas e sobre ambas as nádegas ao mesmo tempo, nem primeiro com a direita, nem primeiro com a esquerda. Assim que começarem a se inclinar para trás, é hora de mudar sua posição sentada para uma posição ereta absolutamente móvel. É importante treinar crianças da idade de 2 a 7 anos para que adquiram postura absolutamente ereta e movimentos corretos, o que será mais difícil de conseguir com o passar do tempo. Quando as crianças estiverem cansadas, deve-se fazer com que se deitem. Mas se estão de pé e circulando por perto, devem ser forçadas a se manterem eretas enquanto andam, jogam e em todas as suas atividades. A melhor forma de se fazer isto é mandá-las deitar apenas com os pés e a cabeça apoiados cada um em um móvel logo que se comportem de modo relaxado ou preguiçoso, mesmo que seja por alguns minutos, como um castigo. Desse método, Schreber, filho, nos fala em seu delírio sobre o milagre do cóccix. Sua intenção, dos raios divinos, era fazer com que sentar ou mesmo deitar fosse impossível. Não me era permitido ficar muito tempo na mesma posição ou na mesma ocupação. Quando eu andava, faziam com que me deitasse, somente para logo depois me tirarem da posição inclinada quando me deitava. Os raios, Deus, pareciam não ter qualquer compreensão de que um ser humano, já que realmente existe, tem de estar em alguma parte. Eu tinha me tornado uma pessoa desagradável. Aos raios fosse qual fosse a posição ou postura em que estivesse ou atividade que desenvolvesse. Em um de seus livros, o Dr. Schreber insiste em toda sorte de exercícios oculares durante a infância, incluindo a rápida mudança da atenção visual, forçando-se a criança a focalizar objetos, observar pequenos detalhes, fazer comparações entre objetos e avaliar distâncias. No livro de seu filho Schreber, colhemos o seguinte trecho. Assim que o inseto aparece, um milagre dirige os movimentos dos meus olhos. Eu não tinha mencionado esse milagre antes, mas ele foi efetuado durante anos. Afinal de contas, os raios desejam ver constantemente aquilo que lhes agrada. Meus músculos oculares são, portanto, influenciados para se moverem numa direção em que meu olhar tenha de incidir sobre coisas recentemente criadas ou sobre um ser feminino. Dr. Schreber também criou aparelhos ortopédicos para tratamento e prevenção de problemas anatômicos. Um deles consistia numa barra de ferro, em forma de T, que era acoplada a uma mesa. A criança deveria sentar-se e apoiar seu peito de encontro ao aparelho. Essa posição garantiria a manutenção constante da postura ereta. Outro aparelho era o suporte de cabeça, uma espécie de capacete formado por tiras de couro, metal e fivelas. Atado em volta da cabeça da criança por algumas horas, facilitaria o adequado crescimento do crânio, da mandíbula, queixo e dentes. O próprio Dr. Schreber percebia os reflexos doloridos do uso desse aparelho, motivo pelo qual indicava seu uso por, no máximo, 1 ou 2 horas. Os delírios de Schreber nos dão testemunho dessa e de outras situações extremamente desagradáveis. Um dos mais horríveis milagres que sofri era o chamado milagre da compressão do peito, que consistia no esmagamento de todo o peito, até que a opressão resultante da falta de ar fosse transmitida a todo o meu corpo. Depois do milagre da compressão do peito, o mais abominável milagre era a máquina de amarrar a cabeça. Comprimia minha cabeça como se estivesse em um torno que se fecha por meio de um parafuso, deformando-a temporariamente, fazendo com que assumisse uma forma alongada, quase como uma pera. Tinha um efeito extremamente ameaçador e era acompanhado por muitas dores.
Os parafusos eram temporariamente afrouxados, mas só de modo muito gradual, de maneira que em geral o estado de compressão durava mais algum tempo. Schreber, o filho, também afirma, em consonância com a teoria freudiana, que nada é mais claro em sua vida do que as lembranças dos milagres que sofreu. Ainda que as pessoas tendam a ver neles o produto de uma mente patológica, de ser difícil esquecer as vivências que sentiu em seu próprio corpo. Essas significações culminam com uma experiência de emasculação, através da qual Schreber ganha, delirantemente, um corpo feminino. O ápice de sua construção é a certeza de, e o consentimento em, ser a mulher de Deus para com ele criar uma nova raça. Lacan fala de um horror inicial de Schreber à ideia de ser mulher, que acaba sendo aceita quando tal ideia se torna um compromisso razoável. Ao final, ela assumirá o status de decisão irreversível de uma sintótica, porque sempre é apontada para o futuro. Cópula com Deus para que uma nova humanidade seja criada. Esses são alguns dos muitos exemplos que Schreber nos dá de seu processo de restabelecimento pela via delirante. Não há uma operação de recalque em seu caso, e sim uma rejeição das representações inconscientes de lembranças aflitivas. É como se elas não existissem para ele. Afeto e representação são rejeitados. Quando constrói seu delírio está, portanto, tentando falar da existência de sua história, que não é subjetivada, escrita, mas permanece no registro do real. Nem sempre, porém, um delírio faz a função de metáfora e localiza o sujeito diante do outro. Assim, com o psicanalista francês Jean-Claude Malleval, podemos decantar, da construção delirante que ganha o estatuto de metáfora, ao menos 4 lógicas. 1. Deslocalização do gozo e da perplexidade angustiante quando se dá o desencadeamento a partir de uma ruptura na cadeia de sentido, provocando uma autonomia do significante. Automatismo mental, segundo o psiquiatra francês Gaëtan Gatien de Clerambault. A perplexidade advém justamente do fato de o sujeito não se sentir autor de seus próprios enunciados. A consequência dessa experiência de autonomia do significante no real é a deslocalização do gozo, provocando fenômenos diversos sobre o corpo do psicótico, agradáveis ou penosos, voluptuosos ou agônicos, ou mesmo hipocondríacos. No caso Schreber, vemos sua manifestação em sua primeira crise, em 1893, ao apresentar um esgotamento nervoso no qual surgem queixas hipocondríacas. Somente em 1894 aparecerá uma significação enigmática em torno da ideia, nascida em 1893, de que seria belo ser uma mulher no momento da cópula. 2. Significação do gozo deslocalizado, que implica um trabalho de mobilização do significante pelo psicótico na busca de uma explicação para os fenômenos que o invadem. Em Schreber, essa primeira explicação aparece na acusação que formula de um complô que estaria sendo tramado por seu médico, Dr. Flechsig. Essa explicação não apazigua Schreber, ao contrário, deixa-o à mercê de um outro todo-poderoso. Daí a busca de uma nova explicação, encontrada no fato de que fora o próprio Deus que assumira o papel de cúmplice, e mesmo de instigador, na conspiração em que sua alma deveria ser assassinada e seu corpo usado como de uma rameira. Aí surge um compromisso razoável, característica marcante dessa segunda fase. É o sacrifício da morte do sujeito, tomado por Lacan como renúncia fálica, marcando a reversão da posição inicial de indignação de Schreber, que passa a aceitar a eviração, transformação do corpo masculino em feminino, porque servidora dos desígnios de Deus. Em Freud, encontramos uma interpretação diferente, a saber, a de que Schreber teria transferido a figura do pai para seu médico, Flechsig, e deste para Deus. Tratar-se-ia do complexo paterno de Schreber, revelado em seu delírio. 3. Identificação do gozo do outro assentado num significante. No caso de Schreber, tratava-se de ser a mulher de Deus. O gozo do outro, a partir de então, se encontra identificado, nomeado. Porém, a aceitação da feminilização progressiva de Schreber não implicou o desaparecimento do sentimento de que uma violência lhe estava sendo infligida. A diferença é que agora, no delírio, os perseguidores se encontravam identificados. 4.
Consentimento ao gozo do outro, que se refere ao consentimento com a nova realidade construída a partir da certeza delirante de que um saber fundamental foi adquirido. Em Schreber, esse saber aparece como advindo do Todo-Poderoso e é acompanhado de construções fantásticas e temas megalomaníacos. Maleval, em sua análise do caso, localiza essa última fase do delírio de Schreber em 1897, quando o seu drama se torna o motivo futuro de uma redenção interessante do universo e sua feminilização delirante culmina na eviração, seguida pela fecundação por meios divinos com o objetivo de gerar novos homens, de uma raça superior, feitos do espírito de Schreber. A convicção desse tema fantástico aumenta na medida em que diminui o sentimento persecutório. Assim, podemos dizer que são condições de possibilidade da metáfora delirante: a presença da atividade delirante, b. o trabalho de localização delirante do gozo do outro, através de uma operação de redução significante, c. o consentimento com a experiência de gozo aí nomeada. Maleval ainda destaca que muito raramente se atinge esse nível de elaboração delirante em termos de metáfora, acontecendo, no mais das vezes, uma tentativa desordenada de construção ou mesmo apenas uma defesa paranoide. Além disso, como nos lembra o psicanalista belga Alfredo Zenoni, a conclusão de uma metáfora delirante, como qualquer trabalho de elaboração simbólica, deixa um resto inassimilável que pode aparecer sob a forma de um gozo suplementar. Com isso, instala-se o risco de uma passagem ao ato ou de uma nova desestabilização quando de sua conclusão. Dessa maneira, o cálculo clínico quanto ao delírio na direção de um tratamento deve considerar esse risco. Muitas vezes, também o delírio dificulta e faz obstáculo à construção de enlaçamentos sociais na psicose, devendo ser contornado. A discussão das soluções na psicose pela via do sentido, do delírio, ganhará uma nova conformação com a introdução da noção de letra, como aquilo que abole a referência ao símbolo. É esse o aspecto que Lacan destaca de sua releitura do caso Schreber, em 1966. A experiência enigmática central de Schreber seria de constatar que todo não sentido se anula. É mais o não sentido que pode vir a se abolir na experiência de seu delírio e menos a construção de um novo sentido que ali se instala. Construção que deve mais à escritura e à letra do que à fala e à linguagem e que se esforcem em ser para si mesmo a sua própria referência. Nesse sentido, um psicanalista estudioso do tema, o francês Éric Laurent, propõe que o trabalho delirante poderia ser concebido como a construção de um fundamento autofundante. Na década de 50, Lacan acreditava ver um fundamento, o nome do pai, na qualidade de significante inicial de toda uma série lógica e articuladora da linguagem para cada sujeito, inserindo na norma gramatical e social. O delírio, alcançando o status de metáfora, operaria o mesmo efeito de organização. Ao final de seu ensino, Lacan reinterpreta a função do delírio e verifica que, nele, o que conta é a escrita do sujeito, é a fundação de um referente em torno do qual o sujeito pode se escrever para o outro. Assim, ele trata da escrita da letra com a ajuda da letra até que ela possa abolir o símbolo, e assim realmente elevá-lo a uma nova potência. É isso que tornará sua coexistência compatível com a ausência de suporte, não de um discurso estabelecido, mas de nenhum nome do pai estabelecido. Nesse ponto, Lacan insere a ideia de que são possíveis diferentes relações com a linguagem, advindas de variadas articulações dos três registros que conformam a realidade psíquica para cada sujeito. Essas articulações entre os três registros, real, simbólico e imaginário,
podem se realizar prescindindo-se do nome do pai, desde que o sujeito suplencie ou invente outro recurso que sustente esse enlaçamento. Trata-se de amarrações aos moldes da matemática dos nós, de enlaçamentos que atam e que respondem à carência do ser de linguagem, qual seja, ao fato de que entre a coisa em si mesma, seu traço e sua representação restará sempre o indizível. A representação nunca alcança a experiência. A pulsão escreve seus caminhos pelo corpo, não sendo completamente redutível à palavra. Assim, quando Lacan relê o fenômeno das frases interrompidas em Schreber remetendo-o à escrita do nó, e não mais aos fenômenos de código e de mensagem, ele localiza aí o desencadeamento provocado por uma desamarração, isto é, provocado pelo fato de não ser mais capaz de suprir o que manteria articulados ou atados os registros real, simbólico e imaginário. Com tudo isso, podemos dizer que, no tocante às estabilizações psicóticas, a metáfora delirante nos evidencia a possibilidade de um trabalho de simbolização. Diz respeito, porém, a um trabalho sobre o significante que, adquirindo valor de inscrição primária, funda uma referência em torno da qual o sujeito se localiza no discurso do outro. Com a metáfora falamos de uma operação de linguagem, e não de uma extração real, como no ato. O aspecto criacionista aqui aparece na invenção de uma nova significação designando o ser do sujeito, operando como um referente. Estabilização psicótica e obra. É somente quando se dedica a estudar a função da escrita para Joyce que Lacan trará à perspectiva a nova discussão das estabilizações nas psicoses. Tornou-se consenso entre os psicanalistas ler a criação artesanal ou eventualmente artística do psicótico como possibilidade de extração real do objeto do campo do outro, não realizada pela castração, com a consequente localização do gozo no produto ali extraído. Assim, o psicótico localizaria o gozo fora do corpo, no caso da esquizofrenia, ou fora do campo do outro, no caso da paranoia, ou deslocado do objeto dejeto, alvo da identificação maciça na melancolia. Em quaisquer desses casos, teríamos uma extração e um produto que se endereçariam ao outro, favorecendo, pois, o laço social. Pensando a questão a partir da proposta de Lacan na década de 70, podemos dizer, de outra maneira, que a noção de estabilização para a psicanálise ganha novo sentido ao ser articulado entre o real e o simbólico, ou, melhor dizendo, naquilo que o simbólico tem de real, ponto limite de inscrição da pulsão. Se a década de 50 trouxe a primazia do simbólico a partir da articulação significante da metáfora delirante enquanto solução na psicose, já deixa entrever um excesso incontido como real que Lacan desenvolverá na década de 60 enquanto objeto. Esse desenvolvimento será essencial para o estabelecimento da ideia de uma estratégia suplementar na estabilização, a suplência como modo de tratamento daquilo que do real resta sem tradução. Para abarcar essa nova perspectiva, Lacan introduz as noções de letra e de la língua e constata, no final de seu ensino, a existência de um gozo suplementar. No início de seu trabalho de transmissão e teorização, ele desenvolve sua clínica e seu aporte teórico apoiado na linguística estruturalista de Ferdinand de Saussure. Nesse período, o aforismo do inconsciente estruturado como uma linguagem orienta seu trabalho. Este decorre de uma interpretação própria dos preceitos estruturalistas. Para Saussure, a linguagem possui duas grandes vertentes de estudo. A primeira, essencial, que tem por objeto a língua, social em sua essência independente do indivíduo. E outra, secundária, que tem por objeto a parte individual da linguagem, a fala, inclusive a fonação. A fala, parole, é sempre individual e executada pelo indivíduo que é dela senhor, dependendo de um ato de vontade e inteligência. A língua, por sua feita, diz respeito a um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Ela implica um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro, ou melhor, nos cérebros de um conjunto de indivíduos. Trata-se das convenções adotadas pelo corpo social. O elemento minimal da língua é o signo linguístico, produto da associação entre um significante e um significado. As imagens acústicas, ou significantes, ligam-se a conceitos, chamados significados.
A produção da significação não se concentra no signo linguístico, mas nas associações entre os signos. Daí a importância da cadeia significante na produção do sentido. Saussure pressupõe ainda duas grandes características no signo linguístico: a arbitrariedade e a linearidade. A arbitrariedade explica a relação entre imagem acústica e conceito, ou entre significante e significado. O laço que une o significante ao significado é arbitrário, no sentido de o significante ser imotivado em relação ao significado. Já o caráter linear do significante implica a relação que motiva o modo de produção da significação. Trata-se da teoria do valor em Saussure. Sendo de natureza objetiva, a linearidade desenvolve-se no tempo, representando uma extensão mensurável em uma dimensão, ou seja, é uma linha. Os significantes acústicos dispõem da linha do tempo, seus elementos se apresentam um após o outro, formam uma cadeia. É o que vem depois na cadeia significante que determina o sentido que o signo adquirirá. Posteriormente, outros linguistas, em especial russos, avançariam na teorização da linguística estrutural. Para nossos fins, vale a pena resgatar o destaque do fonema na associação significante e também a composição dos dois grandes eixos de articulação do signo: o eixo sincrônico e o eixo diacrônico. O eixo diacrônico pode ser articulado à dimensão temporal, tal qual acabamos de expor em relação à linearidade da cadeia na articulação significante, enquanto o eixo sincrônico corresponde à associação dos elementos em justaposição temporal, implicando a substituição de um por outro e, consequentemente, a produção de um novo sentido. Lacan se apropria da teoria linguística de Saussure invertendo a relação significante e significado no signo linguístico. Para ele, o significante arbitra, é ele o elemento determinante na articulação do sentido. Lacan entende a arbitrariedade em Saussure como a não existência de uma relação fechada entre significante e significado. E, retomando os princípios freudianos de funcionamento do inconsciente, em especial a condensação, metáfora ou sincronia, e o deslocamento, metonímia ou diacronia, dá-se conta da determinação do significante no fato psíquico de apreensão da realidade. Ele ainda aponta o significante como pura diferença e atesta que, sendo vazio, só pode ser significado por outro significante, que se lhe opõe, o que verifica a determinação a posteriori do sentido. Além disso, sendo a via de manifestação do inconsciente, implica a veiculação do gozo, decorrendo de seu deslizamento-movimento pulsional. A pulsão tem dois caracteres: a energia pulsional e seu representante representativo. Como este habita o inconsciente, que é composto pelos significantes, conclui Lacan que o significante veicula gozo. Os pontos de estofo são aqueles em que uma parada na produção de sentido se verifica. Ele também introduz a ideia de um uso particular da linguagem, e nela, da associação entre significante e significado, ao verificar que há uma contingência determinante nessa associação. Um mesmo significante escreve diferentes conotações conforme o sujeito que dele faz uso e, nessa escrita, articula uma dimensão do gozo. O significante articula, portanto, uma escrita inconsciente e única para cada sujeito. O discurso, entre a língua e a fala, é aquilo que particulariza o uso universal da linguagem. Por isso, a interpretação analítica é sempre realizada para o sujeito que está sendo escutado, não podendo ser generalizada para outros. Daí também decorre a ideia de que, na psicose, há uma articulação que rompe com essa modalização lógica do sentido na linguagem. Em outras palavras, o que escutamos tem a ver com a realidade psíquica, com a articulação do significante no discurso, e não com o signo em si mesmo.
Como o que está no horizonte do sujeito é a satisfação e como a via que o ser falante tem para realizar essa satisfação passa, inevitavelmente, pela linguagem, seu embaraço reside justamente no ponto em que, não sabendo nomear a satisfação, ela se torna traumática, ela excede a capacidade de significação do aparelho linguístico. É esse excesso que denominamos o sexual em psicanálise. É dele que tratamos. O tratamento desse excedente foi justamente o que Lacan circunscreveu com a formulação do objeto na década de 60. Enquanto a cadeia significante se articula logicamente a partir da tentativa de extração de sentido do campo do outro, o que resta sem significação opera, ao mesmo tempo, como o que coloca em ação seu deslizamento. Ou seja, o que fica como resto fora do alcance da cadeia significante e sem significação é, ao mesmo tempo, o que causa o movimento de seu deslizar na busca da produção de sentido. É porque não consigo explicar o que sou que preciso falar de mim. E é porque se fala que o objeto ganha sua consistência lógica. Ele é o que se desenha como o impossível de dizer. Trata-se de um resto, no sentido de resto por dizer, e também trata-se de uma causa, no sentido de nunca darmos conta de nossa origem, de responder ao enigma do que somos para o outro. É por isso que o objeto como semblante, tem seu lugar entre o simbólico e o real. O objeto foi uma elaboração lacaniana da década de 60. Trata-se de uma elaboração simbólica do real, daquilo que, na fantasia, toma o lugar do real, mas é apenas um véu. Sua função específica é complementar a referência negativa do sujeito, sua falta a ser. O objeto como consistência lógica, está apto a encarnar o que falta ao sujeito. É o semblante de ser que a falta a ser subjetiva convoca. É por isso que o objeto como consistência lógica é próprio para dar seu lugar ao gozo interdito, ao objeto perdido. Assim, a extração do objeto é apenas um outro nome para a castração. Na psicose, a não incidência da castração seria responsável pela consistência do objeto que se manifestaria, por exemplo, nos olhares que se alucinam ou na multiplicação de vozes que se escutam. O outro na psicose sabe, tem existência real e, por isso, persegue, ama, modifica o corpo do psicótico, altera sua vontade, impõe-lhe pensamentos. Se o neurótico trabalha a partir das palavras, extraindo um gozo a mais na produção analítica sob a forma lógica do objeto que queda excedente ao final de uma análise, poderíamos supor, com o aporte teórico da década de 60, que na psicose seria preciso extrair do campo do outro esse gozo excessivo que invade o psicótico. Psicótico. Nesse sentido, a solução, enquanto trabalho de estabilização na psicose, poderia se valer de diferentes expedientes, isolados ou conjugados, tais como ato, obra, metáfora delirante, identificação, transferência. Na década de 70, já no final de seu ensino, Lacan não está mais falando em representação de um significante para outro significante, tendo o sujeito como efeito, tal qual na metáfora paterna neurótica da década de 50, orientada pela primazia do simbólico. A constatação clínica de uma dimensão indomável pela linguagem ganha peso no final do ensino lacaniano. Como articular o gozo nessa ótica? Lacan passa a tomar a linguagem como articulação possível decorrente de um estado caótico originário. A linguagem faz trauma ao entrar no campo depositário de gozo, la língua, e dele extrair os significantes para se compor. La língua introduz uma outra satisfação, um gozo que é da ordem da pulsão. A linguagem torna-se uma elucubração débil face a esse gozo. Lacan vai, inclusive, falar que as saídas do ser falante se colocam entre a debilidade, decorrente da estruturação do inconsciente como linguagem, e a psicose, invenção que prescinde dessa ordenação.
Ele passa de uma abordagem do caráter diferencial e linear do significante para outra na qual o signo é tomado em seu valor identitário. A disjunção entre significante e gozo ganha nova configuração. O gozo determina a escrita da letra e do significante. Lacan nos fala, quanto à letra, em litoral entre real e simbólico, em rasura inaugural, uma espécie de rasura sem escrita que a anteceda, e em suporte para o pensamento, para o significante. Ponto o que, tocado, desloca e cria uma nova relação. Não seria aí que se revelaria o ineditismo de algumas criações psicóticas estabilizadoras? Afirma, com esses elementos novos, como a língua, fala ser e letra no contexto de uma certa linguística lacaniana, a debilidade do humano em dar conta do real pela linguagem, com a consequente fundação do inconsciente. Essa debilidade aponta para a dificuldade de se lidar com o corpo, o imaginário, e com o real. Nessa ótica, o inconsciente seria uma doença mental. Ao mesmo tempo, seria o engano, o tropeço, aquilo que permitiria a produção no mental de sentidos diferentes, de novas configurações como forma de resposta ao mal-estar produzido por essa dificuldade. Interessante aqui ressaltar que a debilidade é do mental, portanto, de todo ser falante. A solução ao embaraço colocado pelo trauma da linguagem exige uma resposta singular de cada um, que pode ou não contar com o nome do pai. Esse elemento agora se torna um articulador e não mais um ponto essencial da estrutura. Lacan, no seminário que profere nos anos 1976 e 1977, diz que o inconsciente e o pensamento seriam tomados no nível dessa relação difícil entre o corpo e o simbólico, que ele nomeia de mental nesse período. O inconsciente estaria no nível do mental, da debilidade que afeta esse mental enquanto necessidade de saber, elucubração advinda do fato de não se saber fazer com. O inconsciente comparece como saber com o qual o sujeito, em sua debilidade mental, não consegue operar. Ele não fica à vontade com ele. Ele não sabe fazer com. Faire avec. O saber. É essa sua debilidade mental. Por isso, a psicose seria uma saída mais inventiva no sentido de constatar a falência do simbólico e ainda assim criar uma solução singular para tratar dessa carência, comum a todo ser falante. As soluções encontradas pelo psicótico não se resumiriam tão somente a consequências negativas da falta do nome do pai, mas seriam soluções positivas, invenções por parte do sujeito para lidar com o que retorna no real sem significação. O significante tornado real encontra-se isolado, não reenvia a outro significante, implicando um trabalho em outro plano, qual seja, o da língua. Acompanhar o autotratamento do psicótico, seja para prolongá-lo, seja para desviá-lo, convocaria o saber psicanalítico e o reformularia. Tal é o exemplo, trazido por Zenoni, de uma jovem melancólica que se mutilava em tentativas de suicídio com pedaços de vidro encontrados no lixo. A partir da ideia de colar esses pedaços de vidro do lixo numa superfície e fazer disso uma espécie de espelho, criação que tomava uma dimensão estética estabelecendo entre ela e o lixo uma certa distância, as passagens ao ato cessaram. São intervenções ou construções como essas que conectam o real e o simbólico. Daí a importância do endereçamento do produto criado, pois mesmo que o sujeito nada tenha a dizer sobre o objeto produzido, o fato de que ele é endereçado a alguém coloca-o em pauta numa relação onde o que é criado pode ser lido. Podemos, desta feita, situar os efeitos da criação artística na dobradiça real simbólico, na perspectiva pulsional da construção, da escrita de uma nova solução, gerando o efeito sobre a posição de gozo do psicótico. Podemos também destacar o lugar de endereçamento do trabalho, a ser avaliado quando da criação de um produto com valor estético e de venda, posto que ele traz consequências concretas diferentes conforme seu status para o sujeito. A função da criação na psicose, mais especialmente da obra, foi amplamente discutida por Lacan. Convidado por Jacques Albert, especialista em James Joyce, a comentar seus escritos, Lacan decide dedicar um de seus seminários ao autor irlandês.
Assim, durante o ano letivo de 1975-76, em Paris, profere o seminário Sintoma, no qual propõe que Joyce teria prescindido da função do nome do pai como conector ao inventar, através de sua obra, uma outra maneira de articular os três registros. Nesse sentido, sua obra teria realizado essa função através de duas vertentes. 1. Uma na qual o endereçamento de seu texto aos universitários faria às vezes de sintoma ser decifrado, e 2. Outra na qual extraía, da própria escrita, uma forma de gozo que prescindia da função significante, simbólica. Verifiquemos o desenvolvimento dessas proposições lacanianas. Podemos dizer que, ao tomar o caso de Joyce em estudo, Lacan afirma um trabalho sobre o real do gozo que não implica necessariamente uma apropriação simbólica ou uma construção significante que faz borda ao impossível de dizer, como sugere a metáfora delirante. Ele estaria mais próximo do ponto limite entre real e simbólico, mais próximo da noção de letra que da de significante. Na falta da queda do impossível de apreender na forma de objeto, Joyce teria criado, ele próprio, um campo de ausência. Como na neurose o real instalaria, a partir do qual o gozo pode ser depositado. Essa é a novidade. Lacan não fala de complemento ao que não operou, mas de suplemento ao que, para todos, falha. Esse suplemento pode fazer suplência ao nome do pai ao criar um falso furo que enlaça os dois registros, simbólico e real, como se fossem círculos entrelaçados. Ao mesmo tempo, não é furo nem de um, nem de outro. Somente quando atravessado pelo campo do imaginário, do qual o falo é o organizador, o furo ganharia corpo. Entendendo-se que o real não é exatamente um terceiro termo, mas o resultado de uma maneira específica de enlaçar os registros, de tal forma que, desfazendo um, todos se desatam. O real é sempre um pedaço, um caroço em torno do qual o pensamento borda, mas ele, como tal, não se liga a nada, é incorpóreo. A consistência a Lacan a localiza no corpo, a partir da incidência do objeto e do traçado que, sobre o gozo, ele realiza. E o que faz laço com a consistência do corpo é o inconsciente, estrutura simbólica de articulação. Nós não podemos atingir senão pedaços do real. Se ele, porém, é atingido, um novo simbólico se forma, uma nova e inédita forma de relacionar-se com o real se realiza, como através da escrita realizada por Joyce. Essa nova escrita, que porta o objeto a, segundo Lacan, é responsável pela função de amarração. Lacan denominou essa função de sintoma, com TH, para marcar a diferença em relação ao sintoma tradicional. Ela pode ser realizada através de diferentes recursos. O que caracteriza sua operacionalidade é o fato de atar os três registros de maneira a obter como resultado um nó borromiano conhecido por sua propriedade matemática de, ao ter um de seus elementos desamarrado, os outros se desatarem. Ora, é justamente daí que se extrai a riqueza dessa transmissão lacaniana. Quanto ao sintoma, essa construção singular do sujeito, esse suplemento que articula os três registros, não há nada a fazer para analisá-lo, decodificá-lo. Ele Ele cifra o gozo e não, ao contrário, o nomeia e desvenda. Ele condensa pelo dessentido. Ata onde um erro de amarração não sustenta a articulação dos três registros, como faz o nome do pai enquanto sintoma neurótico por excelência.
Lacan, nesse seminário, chega mesmo a falar sobre esse ponto em relação à função da arte ou do artesanato. O problema todo reside nisto. Como uma arte pode pretender de maneira divinatória substancializar o sintoma em sua consistência, mas também em sua existência e em seu furo? Para ele, a consistência equivale ao registro do imaginário, o furo, ao simbólico, e a existência, ao real. Os registros foram mostrados por Lacan na forma de círculos ou aros que se entrelaçam. A mostração, na matemática, é a maneira de apresentar o desenho de um caso único e possível, diferente da demonstração, que mostra os casos genéricos e os impossíveis. Assim, Lacan diz ter descoberto a realidade operatória da análise com a aplicação do estudo dos nós ao psiquismo humano. Ele faz vários desenhos de nós representando os diferentes recursos que Joyce desenvolveu com sua escrita. E que podemos estender aos casos que atendemos na clínica para pensar a direção do tratamento analítico para eles. Assim, sobre a lógica fundada na matemática do nobo romiano, Lacan infere a construção do sintoma em Joyce, que realiza, pela escrita, o nome próprio, sem o apoio do nome do pai. Do nome do pai se pode também prescindir. Pode-se também prescindir dele com a condição de dele se servir. Assim, a hipótese de sua escrita como sintoma surge e ganha evidência. Fazer enigma, desejar um nome que seja lembrado, ser artífice que sabe fazer sintoma fez de Joyce paradigma de uma modalidade de solução na psicose. A obra, pelo viés da escrita. Ele o fez a partir de um percurso particular no caminho encontrado para lidar com a demissão paterna. O pai de Joyce delegou sua função de nomeação, deixando o filho com os jesuítas para que fosse educado. Ele se colocou como irmão de Joyce, como aquele que tudo deve compreender, personalidade a quem o filho não deve temer. E, dessa maneira, deixou vazia sua função de transmissão de um nome, como atesta o trecho de um seus escritos. Stephen seguia seu caminho ao lado de seu pai. Escutando histórias já ouvidas, ele ouvia a voz de seu pai. Eu te falo como amigo, Stephen. Fazer gênero de pais rígidos não é comigo. Eu não creio que um filho deva temer seu pai. Não, eu te trato como teu avô me tratava quando eu era menino. Nós éramos dois irmãos, mais que pai e filho. Eu não me esquecerei jamais a primeira vez em que ele me surpreendeu fumando. Ele não disse uma palavra. Sua obra permite também uma outra interpretação pela via do gozo. Trata-se aqui do gozo extraído de um sintoma desabonado, não tributário do aparato semântico que é o inconsciente, como já vimos. E se refere a uma certa maneira de lidar com o real. Joyce, ao escrever, gargalhava numa espécie de gozo autista indecifrável. Nele podemos identificar o sintoma em seu puro valor de uso, desprendido da fantasia e do gozo, que seriam extraídos da ficção simbólica que o sujeito constrói para fazer existir uma consistência que justifique sua existência. Nessa via, Joyce trabalha diretamente no real da letra. Extrai seu gozo de uma experiência que não é abonada pelo inconsciente. Em outras palavras, deixa de gozar de seu inconsciente, desamarrando-se, por meio da pulsão de morte, de uma montagem significante que, através de um significante mestre, S1, poderia tê-lo mantido subsumido a uma representação que o representasse para o outro. O significante mestre é aquele que apresenta simbolicamente o sujeito. Deixa, assim, reinar uma pura produção de gozo no que sua escrita cifra, sendo impossível restituir-lhe o sujeito como efeito de articulação. Em outras palavras, o sujeito é dividido pela linguagem como em toda parte, mas um de seus registros pode satisfazer-se com a referência à escrita, e o outro, com a fala, como nos permite pensar Lacan, em 1971. Segundo ele, o sintoma é sempre um elemento suplementar. No caso de Joyce, inventado por ele para se haver com a demissão paterna. Se apenas simbólico e real se encontram atados e entrelaçados, é preciso um novo movimento do sujeito para que amarre o imaginário que se encontra solto. O sintoma é o efeito desse movimento de escrita que se faz índice, cifra. Invenção suplementar sobre um lapso na amarração dos registros. Sobre essa escrita, sempre traumática, Lacan nos fala, nesse seminário dedicado a Joyce.
Que a gente esteja deitado ou de pé, o efeito de cadeia, nó, que se obtém pela escrita não se pensa com facilidade. Considero que ter enunciado, sob a forma de uma escrita, o real em questão tem o valor do que chamamos geralmente um trauma. Digamos que é o forçamento de uma nova escrita. Essa nova escrita não floresce unicamente pelo que faz sentido imaginário, mas, antes, pelo que suporta o sentido e a ele dá sustentação. Trata-se, pois, de uma invenção, de uma nova forma de sujeito suportar a realidade sem o recurso ao nome do pai. Que seja preciso a escrita para dela extrair o objeto a muda completamente o sentido da escrita, o sentido do que está em jogo. Assim, a letra, nesse caso, apenas testemunha a intrusão de uma escrita como outro, outre. Com um pequeno a escrita em questão vem de um lugar diferente daquele do significante, nos ensina Lacan. A escrita ganha autonomia em Joyce. Ela é um fazer que dá suporte ao pensamento. Parece se tratar de letra que codifica o gozo. Parece-nos que é a esse fenômeno que Lacan se refere ao falar de arte ou artesanato. A partir de um quarto elemento, Joyce inventa um nome assentado sobre sua obra que articula os três registros. Após o comentário sobre Joyce feito em O Seminário, livro 23, por Jacques Albert, Lacan pôde nomear aquilo em que Joyce confiou, mas que em seu pai, para se sustentar, a saber, seu sintoma. As epifanias, em seus escritos, traduziriam esse momento em que o gozo efetivamente se adensa, passando Joyce a confiar nele. O psicanalista Ramandil nos esclarece que coletadas em cadernos, as epifanias joycianas são pequenos fragmentos de texto, isolados de um contexto narrativo, ocorrendo invariavelmente na terceira pessoa e transmitidas em tom impessoal, estático, o que permitirá seu enxerto posterior ao longo das obras de Joyce. São fragmentos de discursos nos quais o sem-sentido reluz, segundo outra estudiosa da psicose, a psicanalista francesa Colette Soler. As epifanias funcionam de modo autônomo no texto joyciano, isoladas de qualquer contexto ou, em termos lacanianos, como significantes puros, isolados de toda significação, de todo encadeamento de sentido, donde provém seu caráter condensador e nonsense. Pela escrita, Joyce consegue metaforizar sua relação com o corpo. Lacan destaca essa dimensão no episódio de Finnegan's Wake em que, apanhando de seus colegas, Joyce sente seu corpo soltar-se como uma casca. E disso ele não extrai gozo. O interessante mesmo não são as metáforas que ele emprega, mas o fato de que algo realmente cai, solta-se de seu corpo como uma casca. Lacan nos relata que é como alguém que coloca em parênteses, que expulsa má lembrança, ou seja, que faz sintoma numa dimensão que está para além do símbolo. Podemos dizer com Mandil que, com a análise do caso de Joyce, Lacan passa da obra como expressão de um sintoma à obra como sintoma sem expressão, ou melhor, da obra como símbolo de um sintoma à obra como sintoma sem símbolo. Nessa terceira possibilidade de estabilização, portanto, parece-nos que Lacan dá um passo largo ao incluir a letra e o que ela traz de irredutível, bem como ao evidenciar o vazio de significação que habita a própria linguagem, exigindo do enigma que dela nasce a interposição de uma invenção como resposta. É sob essa perspectiva que o campo das estabilizações pode se valer desses desenvolvimentos lacanianos. O que faz cifra opera sobre o gozo e indica uma direção para o tratamento das psicoses. Finalmente, de toda a discussão aqui empreendida, podemos concluir que são variadas as saídas construídas pelos psicóticos em seu tratamento, e também fora dele. Ao psicanalista, médico, trabalhador da saúde mental ou equivalente cabe reconhecer o estilo de suas respostas e apostar naquilo que, do sintoma, edifica o sujeito no laço com o mundo. Afinal, e se começamos com Clarice Lispector, por que não terminar com ela?
Não pense que uma pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.